No verão de 2023, o mistério dos OVNIs surpreendentemente surgiu como uma questão prioritária em Washington. Este desenvolvimento não foi apenas inesperado, mas surpreendente. Desde antes do fim da Segunda Guerra Mundial, o tópico OVNIs gerou principalmente desprezo ridículo do governo, desprezo da ciência convencional e da grande mídia. Os crentes em OVNIs se tornaram alvo de piadas, ridicularizados como caipiras ignorantes, malucos por conspiração com chapéu de alumínio ou alvo crédulos de vendedores ambulantes astutos que queriam vender livros. O medo do ridículo, combinado com a percepção imprecisa de que os contos de OVNIs eram um absurdo, combinou-se para impedir investigações sérias pelo Congresso e grandes jornais e acadêmicos. Mas em julho de 2023 tudo mudou. Os principais comitês do Congresso começaram a ouvir declarações a portas fechadas de pilotos militares e outras testemunhas a partir do início de janeiro de 2018. No início, o depoimento foi ouvido principalmente por membros sêniores das equipes dos comitês de inteligência e serviços armados do Senado. Com o tempo, membros eleitos do Congresso começaram a participar das sessões, e assim a abertura ufológica tão esperada, a famosa abertura, começou a acontecer. Pois é, e os UFOs parece que foram embora. A mídia já não está mais tocando muito no assunto. Pois é, eu comentei no vídeo passado que esses UFOs poderiam ser militares, em missões especiais, buscando, como a mídia divulgou, algumas ogivas nucleares desaparecidas há muito tempo, que provavelmente estariam ali pela região, ou jovens fazendo voos de sacanagem, grupos de pessoas aproveitando a onda, e drones comerciais fazendo entregas, etc., ou alguma coisa diferente. Entre elas, a tentativa de sabotar a posse do Trump no dia 20. Eu estava vendo o canal Arte da Guerra, um general reformado português, general Agostinho, ele estava comentando que nós vamos viver até o dia 20 de janeiro os dias mais perigosos dos últimos anos. E isso é verdade. Pode acontecer de tudo até lá. Desculpe a voz, eu tive gripado. Aqui a gripe, ela sai de uma, entra na outra, sai de uma, entra na outra. Tem a ver com a idade, tem a ver com aquela história, tem a ver com o clima. Nós estamos há mais de um mês sem ver a luz do sol. O dia, aqui no inverno, os dias são muito curtinhos. 9 horas da manhã ainda é escuro. Quando dá 3 horas da tarde começa a escurecer. E isso facilita a gripe. Então desculpem a voz vai ficar um pouco rouca, sensual para alguns, chata para outros. Mas vamos tocar em frente. A Magdalena também ficou gripada, mas as mulheres têm uma resistência absurdamente maior do que a dos homens. Aguentem, meus amigos, porque é verdade. Eu tenho histórias fantásticas sobre a resistência feminina, principalmente os que têm o sanguezinho oriental ou africano. Ai, 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 são poderosíssimas. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o que se esconde por trás dessas reportagens, por trás desses projetos, dessas audiências públicas que aconteceram lá no Congresso americano, que são extremamente importantes, e isso tem sido discutido bastante, e não é um assunto novo, é um assunto que vem de décadas, vem de 70, 80 anos atrás, e que essa coisa está aí, e os estudos têm acontecido, por incrível que pareça. A mídia mainstream publica pouco, publicou agora porque a coisa ficou muito forte. A mídia americana ela tem mais liberdade do que a mídia da Europa, do que da Ásia, principalmente China ou Rússia, e da brasileira, por exemplo, que é super censurada, nojenta e asquerosa, dominada pela esquerda. Né? Eles só falam mentiras. Aliás, não são jornalistas, eles são canalhas. A maioria. Né? Os que são bons já saíram da mídia tradicional. Estão trabalhando em TikTok, Instagram, no X, no X, no YouTube, e ninguém aguenta mais esses caras. Então mentem o tempo todo, inventam histórias, trabalham para quadrilhas. Vamos continuar. Eu tinha que dar meu toque, não aguento ficar engasgado. Né? Mas vamos ver, tem um livro que fala sobre, descreve muito bem, foi lançado há pouco tempo, e descreve a gênese e a execução de um programa exclusivo feito pela Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos. A sigla é DIA. Os Estados Unidos usam muita sigla, no Brasil também, em todo lugar. São siglas pra caramba, você tem que decorar todas, é um problema complicado. Mas eu vou explicando para vocês ao longo do vídeo.
Então esse foi o primeiro estudo oficial e totalmente financiado sobre os UAPs, ou UFOs, né? E desde que terminou em 1969 o projeto Blue Book, que era executado pela Força Aérea dos Estados Unidos, que deu em nada, como todo mundo sabe. E esse novo esforço, né, secreto, durou 2 anos, custou 22 milhões de dólares, foi feito pelo DIA, para o Advanced Aerospace Weapon System Application Program, que é o AAWSAP. Eu vou falar WhatsApp, fica mais fácil, não toda hora eu tenho que repetir. E que era usado para pesquisar e trabalhar num avançado sistema de armas aeroespaciais. Agora o público todo está sabendo de que o governo americano, né, negou durante décadas firmemente qualquer interesse ao trabalho dos UFOs, né, ou UAPs, por mais de 50 anos. E contudo a coisa toda começou a mudar com a publicação de um artigo lá no jornal The New York Times, que é um jornal de esquerda braba, imagina, para ele fazer isso. Isso em dezembro de 2017, eu ainda estava no Canadá. E o mundo agora sabe que essas negações não eram factuais, eram mentiras, né? Eles estavam trabalhando com isso, sim. Então tem 2 coisas notáveis sobre o WhatsApp. A primeira é que esse programa existia. Em setembro de 2008, ele existiu bem forte, né? Durante setembro de 2008 e dezembro de 2010. O Pentágono gastou milhões investigando os UFOs e UAPs, bem como os correlatos. Aí que vem a história mais interessante, que eu tenho repetido em todos os vídeos, os fenômenos paranormais e psíquicos relacionados a esses UFOs. A segunda característica notável de tudo isso foi o segredo, né? Que era segredo até então. E desculpem, vou ter que ficar tossindo de vez em quando, eu estou fazendo um esforço incrível para publicar esse vídeo. Eu gostaria de ter feito com a Magdalena um vídeo de Natal, etc., mas foi impossível. Não teve uísque que desse jeito na minha tosse. Nem comprimido, balinha, xarope, nem nada. Eu tenho que voltar na Indonésia e me consultar com um xamã, lá nas serras das montanhas de Java Central. Bom, a segunda característica, né, que como eu estava comentando, foi uma publicação de um livro chamado Skinwalkers at the Pentagon. Skinwalker é famoso, já tem, acho que no History Channel, filmes sobre isso, um rancho no estado de Utah. Vamos falar sobre ele já já. E foi a amplitude do escopo do programa WhatsApp. Né? Nesse livro detalha dezenas de projetos que compunham esse grande programa que foram revelados pela primeira vez nesse livro. Como eu falei para vocês já várias vezes, existem diversos programas, um dentro do outro, várias layers, várias camadas. A coisa não é simplesmente um babalá. Tá? Tem outro livro também publicado, esse também fala sobre esses projetos, chama-se Inside the US Government Covert UFO Program, né? Dentro dos programas governamentais secretos. Ele detalha as revelações iniciais do trabalho conduzido desde 2008 até 2009. Pois é, então nesse livro é mostrado pela primeira vez, né, o escopo das investigações do WhatsApp no DIA. Foram executadas pela Bigelow Aerospace Advanced Space Studios, a BAASS. A Bigelow Aerospace, eu falei no vídeo passado, é uma empresa do Robert Bigelow, milionário, multimilionário americano, californiano, as empresas são na Califórnia, e o símbolo logo o logo da empresa dele é um grey. E tem um crachá que eu estou mostrando do funcionário que escreveu, trabalhando nesse livro, foi coautor também, mostrando o crachá dele das indústrias Bigelow. Como já foi comentado, muito do que foi pego de UFOs, OPs, pedaços, corpos, etc., estão em mãos de empresas particulares americanas. Grandes empresas, mega empresas. O governo entregou para essas empresas, então esse é o grande perigo. Eles é que estão dominando o segredo de tudo isso, né? Então, a Bigelow Aerospace fica na Califórnia. Quem quiser, procure aí no Google. Eles fabricam módulos espaciais para a futura estação espacial americana. Um minutinho para o chá. Na minha objetiva.
Todo mundo gosta dessas coisas inúteis, né? Eu não posso ver uma na loja. A Magdalena quer me enforcar quando eu pego. Pois bem. Então nós vamos ver lá que o Robert Bigelow, inclusive, ele comprou o rancho Skinwalker por um tempo, onde foram feitas várias pesquisas, patrocinado pela empresa dele mais o dinheiro do governo. Depois ele vendeu para uma outra empresa californiana que agora fechou o rancho. Não tem mais visitação, não tem mais nada, ninguém sabe. Então vamos lá. Em outro livro que fala sobre esse assunto, sobre o Skinwalker, é o Skinwalker do Pentágono, como eu falei. Então lá eles foram investigar as relações psíquicas e paranormais das interações com esses UFOs. Então, para garantir que as questões de segurança nacional nesse livro fossem devidamente revisadas, o Defense Office of Pre-Publication and Security Review, chamado DOPSR, né, que controla o que vai ser escrito no livro, ele pegou esse livro e enviou para departamentos e agências governamentais competentes antes de ser liberado pelo Pentágono. Eles fazem uma revisão, depois mandam a enxuto ou não, né? Sanitizado, como eles chamam. Esse texto foi sanitizado. E é isso mesmo que eles falam, né? Então, a maioria dos nomes desse livro são pseudônimos para proteger a identidade das pessoas, etc, etc. E aí, nós vamos ver agora, então, vou pegar todos esses 3 livros que eu falei com vocês e ver o que essa organização chamada WhatsApp, o que ela era e o que ela não era. Ela foi concebida como um programa para avaliar o potencial da ameaça UFO, ou AP. O BAASS foi uma organização criada especificamente para executar o contrato da WhatsApp para avaliar o potencial ameaça desses UFOs, né? E a interação deles, o funcionamento paranormal, porque não é dentro da nossa física. Eles se tornam físicos na nossa dimensão, a hora que eles querem, ou quando podem, não sabemos ainda. Então são objetos, naves que você pode tocar e pegar, mas não faça isso se vê um. Né? E ao mesmo tempo ela se desmaterializa e se transforma numa coisa diferente. Né? Então, eu não vou entrar aqui nos detalhes burocráticos dessas agências todas, toda a parte parafernália, que é muito longa. Então, desde o início, o WhatsApp estava determinado a lançar uma rede tão ampla quanto possível para estudar todos os fenômenos dentro da rúbrica geral do tópico UAP. UFO, tridimensional, intergaláctico, pararé, intraterreno. Isso significava se os fenômenos paranormais fossem conhecidos por se colocarem ou se sobreporem temporariamente aos UFOs, então eles teriam que ser estudados pelo WhatsApp. A filosofia dessa agência era estudar todos os fenômenos observados em relação a eles. E desde a publicação do artigo do New York Times, em 2017, o artigo, quem leu, lembra, era intitulado Auras Brilhantes e o Dinheiro... Puxa vida, é ruim traduzido em inglês. Ele chama de Black Budget, é o dinheiro oculto, o dinheiro sujo, o dinheiro secreto. Porque se falar dinheiro preto, vai ter uma enxurrada de gente reclamando comigo por causa dessa política woke, mas no inglês eles chamam de black money. Não posso fazer nada. Né? Então, quando essa reportagem foi publicada, houve um frenesi, né? E a especulação com informação, desinformação e confusão sobre a natureza desse programa. De lá para cá que nós estamos sabendo que muita gente foi autorizada a falar. Porque eles estão preparando a divulgação. Está saindo em conta-gotas. Mas eu tenho certeza que nós vamos chegar. Então, nesse livro, Skinwalker at the Pentágono, foram escritos que 2 gerentes do programa, eles eram o Dr. James T. Lakatsky e Calm Killer, que supervisionavam as operações diárias dos programas ASAP e BASS da Bigelow, e com tentativa de descrever com precisão, registrar e apresentar dados científicos, né, sobre o que acontecia. Um outro jornalista investigativo chamado George Knapp, muito conhecido na área ufológica, ele é uma das principais autoridades jornalísticas do mundo nessa área, e ele escreveu também sobre isso. Ele fala que o artigo do New York Times ele criou uma enorme confusão a vincular erroneamente o financiamento de $22 milhões ao
TIP, que foi a agência onde o Luiz Elizondo trabalhou. Vai ver a coisa como tem um organograma nessa história complexo, que era o Advanced Aerospace Threat Identification Program, Programa de Identificação de Ameaça Aeroespacial, né? Isso aí é uma outra história, que foi contratado pelo Departamento de Inteligência. Então, vamos continuar aqui. Eu estou pulando um pouco da parte... Esses diretores do programa do Skinwalker, eles usaram o interesse do Congresso americano na liderança bipartidária, que havia uma liderança bipartidária, que republicanos e democratas trabalharam juntos com isso, porque o interesse é mundial, né? Para observar. Durante anos eles fizeram pesquisas com relação a esses relatórios, né? E fazendo análises. O Lakatsky, ele disse que antes de assumir o papel dele de gerenciar todo o programa, ele disse que esses programas eram direcionados, os relatórios, a várias agências do Pentágono para que fosse estudado. Então você vê que a coisa é extremamente ampla. Eu estou tentando fazer um resumo, porque é muita informação cruzada. O que é importante perceber é que há um esforço governamental gigantesco para investigar o que é, porque eles não sabem. Eles têm uma vaga ideia. Esse é que é o grande questão. Por isso é que nunca houve essa... Já era tempo deles terem feito a divulgação. Não divulgam, eles não têm como controlar isso. É um controle de danos que eles estão fazendo. Se não dá mais para esconder, vamos abrir devagarinho até chegarmos a uma conclusão de que existe isso. E como é que vamos administrar isso? Esse é que é o medo deles. Porque tem uma outra ameaça, por assim dizer, que é a China assumir isso. Porque não se enganem, a China também pesquisa. E muito. Muito. Muito além do que a gente imagina. E sem a burocracia americana. Lá a coisa é mais pesada. A China lançou agora, ontem, o seu novo caça de 6ª geração. Uma coisa incrível. E o que é dito sobre esse caça, eles não revelam muita coisa, é evidente, é o estilo chinês, que ele tem capacidade aeroespacial. Eu não duvido. Então vamos lá. Rancho Skinwalker. Como é que ele está conectado ao WhatsApp? Desde 1994, humanos e sensores eletrônicos, computadorizados, têm estudado continuamente a propriedade de 500 acres, né, do rancho Skinwalker. Ele fica localizado ao nordeste do estado americano de Utah. Utah é um estado extremamente estranho também. É a sede da Igreja Mormon. O Utah tem várias ruínas arqueológicas incríveis. Tem o Lago Salgado, Salt Lake City. A água é sal marinho, lá em cima, a mais de 1000 metros de altitude. Lá o Joseph Smith recebeu do Anjo Moroni um livro dourado, de ouro, segundo ele, contando as histórias que fazem parte da Bíblia Mormon, que será um dia nós vamos falar sobre ela, que fala sobre ETs, etc., de como os índios americanos seriam descendentes de uma das tribos perdidas de Israel. Mas isso é uma outra história. Bem, então lá no rancho Skinwalker, em Utah, eles pesquisaram os UAPs metálicos, orbes voadores de cores variadas, criaturas sobrenaturais, vozes desencarnadas, poltergeist, anomalias eletromagnéticas, portais cor laranja, né? E coisas que se materializavam separadamente na propriedade. Esses fenômenos extraordinários foram testemunhados por dezenas de visitantes independentes que iam ao rancho quase que continuamente entre 1994 até o momento que ele foi fechado. Depois ele voltou a ser famoso durante um tempo pela publicação do livro The Hunt for the Skinwalker for Killer e Knapp, que era um jornalista investigativo. Eles trabalharam com esse jornalista investigativo de 96 a 2002. Então aqui tem a história do contrato que foi feito da BAASS com o Departamento de Inteligência americano.
É o contrato, deixa eu separar aqui para ler para vocês, um contrato de 2 anos, começou em 22 de setembro de 2008, 10 milhões de dólares a primeira parcela, depois 12 para a segunda. Os estudos deveriam ser em determinadas áreas, como, por exemplo, a sustentação, como que se sustenta, a propulsão dessas coisas, que faz eles voarem, o controle, a geração de energia, né? Como é que eles poderiam tentar o entendimento do espaço temporal, o material, a configuração, a estrutura, redução de assinatura óptica, redução de assinatura infravermelha, porque eles somem, aparecem, desaparecem, radiofrequência, interferência acústica, a interface humana, os efeitos nos humanos, armamento e outras áreas periféricas de suporte, né? Então eles conduziram com sucesso o esforço em 7 departamentos multidisciplinares. Uma coisa não é bem simples. Bom, dentre as, vamos dizer assim, as tarefas multidisciplinares que foram conduzidas por essas organizações, eram 7 departamentos multidisciplinares. E esses departamentos, eles descreveram a estrutura organizacional sobre a qual a UAASAP e a BAASS operaram, apoiando a DIA, que é o Departamento de Inteligência dos Estados Unidos. DIA. Então, eram os departamentos de departamento experimental, 2, um departamento de coleta de dados, outro de análise de dados, de tecnologia avançada, de consciência, que eu não sei bem o que eles faziam com isso, né? E um departamento, departamento médico, e o outro de pesquisa integrativa. Então, essa estrutura compreendia as funções operacionais dentro dos contratos, né? E o foco sempre foi o mesmo, nunca foi alterado durante o tempo do contrato. Existiam nesses departamentos cerca de 75 funcionários, eram contratados e realizaram pesquisas aeroespaciais exóticas. E várias centenas de funcionários de meio período que conduziram trabalhos de campo e um banco de dados multimilionário para armazenar os dados dessa pesquisa, né, que foi contratada e desenvolvido, contrataram uma empresa para desenvolver. Os produtos contratados seriam publicados pelo DIA, né, pelo Departamento de Inteligência, em forma de documentos, né, e eram dirigidos para departamentos específicos dentro do Departamento de Inteligência dos Estados Unidos. E vai por aí afora. Várias empresas foram contratadas para fazer isso. Então, esse é um material extremamente volumoso, de alta qualidade. Foram mais de 100 relatórios separados que foram enviados para o Departamento de Inteligência. Isso em 2 anos. Isso tudo que nós estamos sabendo. Né? 11 bancos de dados foram construídos para isso, né? E foram entregues também para o Departamento de Inteligência. Enormes acervos diários, dados, fotografias, filmes, análises, etc. Tudo isso foi enviado para lá e permanecem armazenados. Então, essa é o que nós estamos vendo. Isso aí é o verdadeiro Arquivo X. Né? O filme foi baseado nisso. Aquela série foi maravilhosa, eu tenho ela, inclusive. Eles já fizeram a série em cima disso. Já quem vive nessa área de ufologia e teoria da conspiração, que agora não é mais teoria da conspiração, é verdade, via isso muito fácil. Eu conseguia ler os livros, como eu volto a repetir, nos Estados Unidos, com todos os seus defeitos, ainda existe liberdade de expressão. Você pode escrever um livro, se você fizer isso no Brasil, você vai para a cadeia. Né? O Xandão está aí, esse diabo, essa coisa psicopata, a quem deram poder. Está destruindo tudo pela frente, um cara sem alma. Bem, voltando lá para os OAPs, né? Então nós vamos ver que existe uma sobreposição de fenômenos. Nós temos um fenômeno de porcas, parafusos e soldas e efeitos psíquicos. É claro que eles usam uma outra solda, não devem usar parafuso, deve ter um outro tipo de conexão, snap, sei lá, ninguém sabe ainda, né? Porque essa coisa pode ser física e pode ser etérea, astral, psíquica, né?
E as consequências paranormais que envolvem esses eventos não é nova. Isso é falado desde a Idade Média, depois nós vamos encontrar isso nas lendas indígenas, nós vamos encontrar nas histórias do Mahabharata, nas histórias da China, das ilhas do Pacífico, etc. Sempre estiveram aí. Eu já falei em vários vídeos, eles moram aqui no planeta. Então, tudo isso nós sabemos, então, que não é novidade. E, na verdade, sabe-se que isso ocorre desde a década de 40 na forma moderna, quando entrou em jogo toda a casuística ufológica, quando surgiu o nome disco voador, né? UFO, lá com Kate Arnold voando em cima do Monte Washington, lá na fronteira com o Canadá, né? Quando ele viu lá os discos voando em cima das montanhas. Eram objetos metálicos em forma de cunha, refletindo luz. Isso foi em 24 de junho de 1947. No dia 7 de julho, no dia do meu aniversário, aconteceu Roswell. Logo depois foi criada a CIA, né? Foi criada a Força Aérea Separada do Exército. Já comentamos sobre isso, vários exemplos, vários eventos relacionados, né? Então, isso aí tem... o Kate Arnold, ele viu também bolas de luz voando em sua casa, ele experimentou uma série de eventos paranormais. Então nós vamos ver no final o que está acontecendo agora, que nós estamos mostrando com todo cuidado, pisando em ovos, é que os fenômenos paranormais e os efeitos psíquicos estão intimamente relacionados aos fenômenos UFOs e não podem ser descartados. Esse relacionamento é inevitável. Estamos chegando lá. Vamos aguardar. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Eu e Madalena mandamos um imenso abraço a vocês e esperamos que vocês tenham tido um Natal tão bom quanto o que nós tivemos reunidos com a nossa família. Vamos manter a mente aberta, a esperança e a fé de que esse ano que vai estar chegando aí seja um ano melhor. Um ano em que nós voltemos a ter a esperança de um pouco de paz. Até lá!